Nós vamos conversar com o cientista político e professor da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni Arruda. Bom dia, Pedro. Olá, Glauco, bom dia. Pedro, depois de 2 dias, o ainda presidente Jair Bolsonaro se pronunciou com uma fala que durou aproximadamente 2 minutos e meio após a derrota sofrida por ele no domingo para o ex-presidente, hoje presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Que análise geral você faz dessa fala de 2 minutos e meio, Pedro? Pois é, demorou 48 horas para fazer o pronunciamento de 2 minutos. Foi um ato de covardia do presidente, que não reconhece explicitamente a derrota nas urnas, e mostra que ele está completamente desorientado, né? Ou seja, não tem rumo, né? Não tem uma perspectiva para o futuro, está completamente isolado, inclusive, né? Ele vinha ensaiando alguma tentativa de questionar o resultado das urnas. Ele já, durante toda a campanha eleitoral, ele ficava tensionando, né, dizendo que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, né, até as Forças Armadas participaram de uma auditoria para tentar questionar o resultado da eleição, mas o problema para o Bolsonaro foi que muitas pessoas, inclusive próximas a ele, acabaram imediatamente reconhecendo a vitória do ex-presidente Lula, que vai voltar ao governo. Então, Tarcísio de Freitas e tantas outras pessoas muito próximas ao Bolsonaro não só reconheceram, como chegaram até a parabenizar o Lula e dizendo que estão dispostos, né, a estreitar os canais de interlocução, a trabalhar em colaboração com o governo federal. Então não resta nenhuma outra saída para o Bolsonaro a não ser fazer esse pronunciamento tímido, né, sem reconhecer diretamente a derrota, né? E ele ainda menciona ali, né, diz que são válidas manifestações pacíficas, mas na verdade, quando as manifestações atentam contra o Estado Eu Democrático de acho que eu Direito. não ouço, tô sem o meu. Opa, agora Pedro, você me ouve? Agora eu ouço. Então, o presidente Jair Bolsonaro também falou a respeito de manifestações pacíficas, mas na verdade, quando é uma manifestação atenta contra o Estado Democrático de Direito, é um ato antidemocrático. E esses atos são de cunho golpista. Ainda que possa não haver violência física, são todas manifestações ilegais. Isso é importante também ressaltar, porque parece que são manifestantes. Não são manifestantes, são golpistas, Pedro. Sim, aliás, a única palavra de ordem deles era não reconhecer o resultado das urnas. Não tinha nenhuma reivindicação específica ali, né? Então era simplesmente não reconhecemos o resultado da eleição, né? É importante também levar em consideração que muitas pessoas, inclusive, deixaram de ter atendimento médico hospitalar, comida que houve desabastecimento, houve uma série de problemas, de transtornos, né? Voos que foram cancelados, pessoas que perderam as férias, né? Tudo aquilo que o Bolsonaro e seus aliados acusavam a oposição de fazer, na verdade foram eles mesmos que fizeram. Agora, né, o que chama mais atenção não é tanto a paralisação dos caminhoneiros, como, né, a leniência ou a conivência das autoridades, das polícias militares dos estados, da Polícia Rodoviária Federal, que não agiram com o mesmo rigor, né, quando se trata de manifestantes bolsonaristas. A mesma Polícia Rodoviária Federal que assassinou, né, um motociclista pelo simples fato de ele estar sem capacete, um homem negro e pobre, né, não atuou com nenhum rigor com relação a esses manifestantes que bloquearam as estradas. Então causou um prejuízo enorme, né, e foi necessário, inclusive, né, uma decisão do presidente do STF, depois chancelada ali pelo plenário, né, cobrando justamente do diretor da Polícia Rodoviária Federal uma atitude mais enérgica, para que ele pudesse sair dessa letargia. Então, realmente, as forças de segurança no Brasil ainda estão contaminadas por esse espírito bolsonarista, o que é lamentável. Pedro, você destaca um aspecto fundamental do bolsonarismo de uma forma geral, que é acusar os outros daquilo que eles mesmos fazem ali, né? E o presidente Uhum. Bolsonaro também citou nesse pronunciamento, falou que nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população com invasão de propriedades, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. E mais uma vez a gente tem que atentar, né, Pedro? Porque nesse período, principalmente no período eleitoral, mas não só, diversos episódios
episódios de violência física contra outras pessoas, na verdade, foram protagonizados por bolsonaristas. E o discurso de Bolsonaro também acaba estimulando esses atos de violência, quer dizer, esse discurso de ódio. Na prática, quem incentiva a violência é Bolsonaro e é a base dele, Pedro? Sim, isso desperta, né, essa fúria. Basta ver o que acontece ali em dois episódios de pessoas muito próximas ao Bolsonaro, Roberto Jefferson e a Carla Zambelli, né, que se sentem ali autorizadas, pessoas como se tivessem um cheque em branco para fazer o que querem com uma arma de fogo. Então esse discurso de ódio acaba, né, jogando cada vez mais lenha ainda, né, nesses ânimos aí que estão exaltados, pelo menos ainda estão exaltados. Eu espero que a poeira comece a baixar até a posse do Lula. Mas é uma grande hipocrisia, né? O Bolsonaro acusar as pessoas de, né, o Bolsonaro que sempre falou em jogar dentro das quatro linhas da Constituição é a mesma pessoa que é um saudosista, confesso, da ditadura militar, que faz apologia da tortura, que faz discurso de ódio, né, que é contra, né, os direitos humanos fundamentais, enfim, contra o princípio da presunção da inocência, o devido processo legal, né? Então, na verdade, quem atenta contra a democracia é o Bolsonaro, né? Se dependesse da vontade dele, se as instituições não tivessem a mínima capacidade de resistir, provavelmente a situação seria muito pior, né? Agora você falou a respeito do isolamento de Bolsonaro, né? Essa dubiedade do discurso dele, porque ele não aceita explicitamente o resultado da eleição, ainda fala que as pessoas estão, né, incomodadas com a injustiça do processo eleitoral, quer dizer, meio que argumentando a favor das manifestações, ao mesmo tempo que fala do direito de ir e vir. Essa dubiedade e também, essa radicalização proposta pelo Bolsonaro vão acabar, na verdade, fazendo dele um líder só de extrema-direita e pegando um segmento bem menor da população, na verdade, dispensando aí boa parte dos votos que ele acabou tendo, né, de um eleitorado mais conservador, mas que também não gosta de atos radicais como esses que estão sendo realizados, Pedro? De fato, o Bolsonaro está cada vez mais isolado, né? E a tendência é que muitos aliados vão pulando do barco aí que está naufragando, né? Com uma velocidade cada vez maior, né? A gente vê, inclusive, algumas lideranças do próprio Centrão sinalizando, né, uma tendência de aproximação com o próximo presidente, com o presidente Lula, né? Arthur Lira, por exemplo, né? Muitos, né, a gente vê até a declaração assim de um Ricardo Salles, é, do, é, do General Mourão, do Tarcísio de Freitas, que eu acabei de mencionar, todos eles aí dizendo, né, olha, né, não adianta mais espernear, né, foi a expressão que o Ricardo Salles utilizou. O Tarcísio de Freitas vem dizendo que pretende trabalhar em colaboração com o governo federal, pretende ter um bom diálogo, até porque precisa de verbas, né, transferência de recursos e outras coisas. E o Bolsonaro, né, vai ficar ainda mais isolado a partir de 1º de janeiro, quando ele perde o seu foro privilegiado, né? E aí tem várias denúncias, né, vão pipocar ações na justiça comum, contendo diversas denúncias, né, desde aquele esquema de rachadinhas, de compra de dezenas de imóveis com milhões de reais em dinheiro vivo. E uma coisa importante, né, que a gente precisa insistir também, é o que a gente vai fazer com aquele relatório da CPI da pandemia, né? Aquilo mobilizou toda a sociedade no primeiro semestre esse ano, todos os holofotes da mídia estavam voltados para os debates ali na comissão parlamentar de inquérito. Infelizmente, né, o Procurador-Geral da República engavetou, não tomou nenhuma providência, mas as acusações são graves, né, de genocídio, inclusive do genocídio indígena, de compra de medicamento superfaturado, né? Então isso vai ter que ter uma resposta para a sociedade, né? Então o Bolsonaro foi responsável, né, direto ou indiretamente, né, dessas 700 mil mortes, por pelo menos metade, ou talvez mais do que isso, né? Então ele vai ter que sentar no banco dos réus e responder pelos crimes que ele praticou, que ele está sendo acusado. Então, à medida, né, em que também o Bolsonaro ficar aí na mira da justiça, muitas pessoas vão tentar desvincular a sua imagem do Bolsonaro. E ele que tanto dizia, chamava o Lula de ex-presidiário nos debates na eleição, e a gente sabe que o Lula foi preso e condenado injustamente, um processo que inclusive foi anulado pela própria Suprema Corte.
é o Bolsonaro que vai ter que, provavelmente, ficar atrás das grades no futuro. E essa também passa a ser uma questão fundamental, Pedro, porque nós vimos diversos crimes sendo cometidos, não só aí indícios de cometimento de delitos por parte do chefe do executivo, mas também crimes sendo cometidos por agentes do Estado, desde ministros até se a gente for ali até agentes mais no segundo, terceiro escalão, vai ser necessário responsabilizar essas pessoas para a gente conseguir restabelecer de fato um mínimo do nosso arranjo democrático que foi tão castigado durante esses anos, né? A gente não pode repetir nesse momento aquilo que acabou acontecendo na transição da ditadura para a democracia, Pedro? Infelizmente, muitos aliados do Bolsonaro conseguiram se eleger e contarão com o foro privilegiado, né? Então, já que eu falei da CPI da pandemia, quem estava à frente do Ministério da Saúde, né, no pior momento dessa crise foi o Pazuello, inclusive eleito agora recentemente deputado federal mais votado pelo Rio de Janeiro. Então também, né, a gente sabe como que é difícil autorizar um processo de investigação contra um parlamentar, precisa, né, de maioria, inclusive, dos votos entre os seus pares, né, na casa que ele representa, e muitos outros, né? O Ricardo Salles, Damares, Mourão, todos eles acabaram sendo reeleitos, até a Carla Zambelli, né? Então isso vai dificultar um pouco, né? A gente precisa, eu acho que duas coisas serão importantes, né, a partir de janeiro, né? Em primeiro lugar, né, como que o Lula vai conseguir construir essa sua base de sustentação parlamentar. A gente sabe que muitos membros integrantes do Centrão são fisiológicos, enfim, né, e mudam de lado ali conforme o resultado de uma eleição. E outra coisa também que vai ser decisivo será a eleição para os presidentes das duas casas do Congresso Nacional, tanto para a Câmara quanto para o Senado, né? Atualmente nós temos na Câmara dos Deputados o Rodrigo Pacheco, que é um aliado do Bolsonaro, né, que foi reeleito também, e né, no Senado, alguém que é um. Perdão, eu falei do Arthur Lira, né? Mas o Rodrigo Pacheco, ele sim é um forte aliado do Bolsonaro, e o Arthur Lira é um pouco mais distante, né? Então a gente vai ter que ver também se o PT vai conseguir emplacar algum nome na presidência de alguma das duas casas, ou então na mesa diretora, né? Porque isso é realmente importante, né? E o bolsonarismo não acaba, né? A gente sabe com a derrota do Bolsonaro, até porque nas próprias forças de segurança, nas Forças Armadas, na Polícia Federal, nas polícias militares estaduais, né? O apoio ao Bolsonaro ainda é muito forte. E também em setores importantes da sociedade, né? Então eu acho que é prematuro a gente fazer uma projeção para o futuro, que a gente pode poucos dias depois do resultado eleitoral, identificar algumas tendências. A tendência até o momento é de que o Bolsonaro progressivamente vai ficando cada vez mais isolado. E a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, falou, inclusive, adiantou que o PT não vai lançar Eu candidaturas não à ouço. presidência. Opa, agora me ouve, Pedro? Alô, Pedro? Alô, agora eu ouço. Então, inclusive, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, já anunciou que o PT não vai lançar candidaturas à presidência do Senado e também à presidência da Câmara dos Deputados, mas, obviamente, vai tentar ali articular apoios, até porque dois momentos críticos, né? Primeiro do segundo governo Dilma foi a eleição de Eduardo Cunha, quando o PT lançou um candidato e perdeu já no primeiro turno, e também ali no governo Lula, quando houve a eleição de Severino Cavalcante, a presidência da Casa, ocasião em que o PT lançou dois candidatos. Então, esse tipo de episódio não pode se repetir, ainda mais no começo de um governo que vai pegar uma situação tão comprometida do país, né? Vai ter que ter uma relação muito próxima com as duas casas, Pedro. Sem dúvida. Existe o PT teve alguns partidos, né, que foram coligados durante a eleição, e a gente sabe também que depois da eleição, a necessidade de fazer coalizão de governo. Muito provavelmente, o PMDB, uma grande parte do PMDB, vai aderir ao governo Lula, né, embora tenha lançado candidatura própria, como a da Simone Tebet. Já no primeiro turno, muitas lideranças do MDB, né, sobretudo no Nordeste, como Renan Calheiros, Eunício Oliveira,
já apoiaram o Lula, né, cristianizaram, como a gente costuma dizer na política, a candidatura da Simone Tebet, e agora a própria Simone Tebet vem atuando, né, com bastante disposição, tá animada, né, inclusive, como mostrou durante a campanha eleitoral. Então é possível que alguns aliados, né, venham, né, inclusive dentro do PSDB. Já circulam rumores de que alguns tucanos podem participar, de alguma maneira, do próximo governo. Então o Lula, enfim, ele é uma pessoa extremamente habilidosa, ele sabe também, né, além de falar com desenvoltura diante de multidões, ele também é um homem que circula nos bastidores, né, com bastante desenvoltura com as lideranças partidárias, sabe costurar acordos, né? Então, cooptar aliados. Foi o que ele fez nos seus dois governos, dos seus dois mandatos anteriores, e muito provavelmente ele vai conseguir fazer isso agora. É claro que isso tem um custo, né? Essa guinada mais ao centro, né? Isso já ficou muito claro com a aliança com o Geraldo Alckmin, né? Embora ele esteja atualmente no PSB, né? Ele também pode ajudar a quebrar resistências dentro do próprio PSDB, né? E o Geraldo Alckmin, inclusive, é uma pessoa que sempre foi muito forte no interior do estado de São Paulo, quando foi governador, embora o Lula tenha perdido agora no interior de São Paulo, né, na eleição, o desempenho do Bolsonaro ficou muito aquém daquele verificado em 2018 nesse mesmo interior paulista, né? Então eu acho que aos poucos, né, o Lula vai conseguindo trazer de volta setores importantes da sociedade, associações de empresários, né, industriais, representantes do agronegócio, associação comercial, né, que estão dispostos ao diálogo. Ele tem prestígio, conta bastante a favor do Lula. Esse prestígio internacional que ele tem, a boa relação que ele tem com líderes de diversos países, da Argentina aos Estados Unidos, da Bolívia à França, né? Então ele sempre foi muito respeitado internacionalmente. Inclusive isso foi também uma razão que impediu qualquer aventura golpista do Bolsonaro, né? Até representantes da Câmara nos Estados Unidos, por exemplo, já vinham dizendo que poderiam tomar algum tipo de represália, alguma atitude contra o Brasil caso o Bolsonaro questionasse o resultado das urnas, enfim. Então essa pressão de outros países também acaba favorecendo e fortalecendo o prestígio que o Lula sempre teve, né? Inclusive, além desse reconhecimento internacional, logo de pronto, quando terminou a apuração no Brasil, o presidente Lula já foi convidado para participar da COP27, que começa agora no dia 6, que é outra amostra inequívoca de que o Brasil está saindo do isolamento. E também tivemos aí o desbloqueio, né, já anunciado, do Fundo Amazônia. Então, o Brasil volta para o cenário do mundo também, né, Pedro? Sim, né? Então a gente viu como foi a participação do Bolsonaro nesses encontros de cúpula, nesses fóruns internacionais, completamente isolado, não conseguia sequer participar de uma rodinha de conversa com outras lideranças, né? E o Lula tem, de fato, essa imagem internacional, esse grande prestígio, né? E pode também ajudar a retomar, né, o nosso crescimento. O Brasil ali tinha se tornado a sexta maior economia do mundo, o PIB tinha ultrapassado o do Reino Unido, e o Bolsonaro ajudou a mergulhar o país na pior crise, aí, uma das piores crises da sua história. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária, moral, em todos os aspectos, né? Então vai ser bom, né? Eu acho que os setores realmente comprometidos com a democracia, com a liberdade, com os direitos humanos, com investimentos em saúde, educação, cultura, não tem todos os motivos do mundo para estar otimistas com relação ao futuro do Brasil. Pedro, muito obrigado pela sua participação no nosso Jornal Brasil Atual de hoje, aqui no feriadão. Valeu, Pedro, até a próxima. Valeu, um abraço a todos e a todas. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni Arruda. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.